Fala, meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente viu os fatores que afetam uma reação química. No vídeo de hoje a gente vai aprender a lei cinética das velocidades. A gente já tinha visto como é que você calculava a velocidade de consumo ou produção de um dos componentes da reação. Hoje a gente vai aprender como é que você faz para calcular a velocidade global dessa reação. Vamos lá! Eu tenho uma reação química aqui. Então eu tenho Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, produzindo Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Tudo que eu tenho antes da reação é chamada de reagente, beleza. Tudo que eu tenho depois de uma reação é chamado de produto. Isso está no sangue, né? Você consegue classificar essas reações conforme o número de sub-reações, ou seja, de reações de etapas. Quando você tem uma reação que tem apenas uma única etapa, a gente chama isso de reação elementar. Então, reação elementar é aquela que acontece em uma única etapa. Quando a minha reação química tem várias etapas, ou seja, duas ou mais etapas, a gente chama isso de quê? De reação não elementar. Eric, por que isso é importante? Porque a reação que a gente vai fazer, ela pode acontecer em uma etapa ou em várias. E isso muda o cálculo da velocidade da reação. Bom, se por acaso a minha reação for uma reação elementar, ou seja, acontecer em uma etapa, o cálculo da velocidade global vai ser dada pelo quê? A velocidade vai ser dada por uma constante que depende dos reagentes que estão participando. Então, essa constante vai ser única para cada par de reagentes. Vezes a concentração do reagente elevada ao seu coeficiente estequiométrico, Azinho, vezes a concentração do segundo reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então é muito tranquilo, galera. Então a velocidade de uma reação é dada pelo quê? A constante dessa reação vezes a concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente. Então, a concentração do reagente elevada ao seu coeficiente. Beleza? Se por acaso essa reação tiver mais de uma etapa, eu vou ter o seguinte, olha. Eu tenho essa seguinte reação. 2A mais B produzindo A2B. Quando eu tenho várias etapas, o conjunto de etapas é chamado de mecanismo de reação. Então, aqui o mecanismo para vocês. Eu tenho a etapa 1, tá? Eu tenho a etapa 1 e eu tenho a etapa 2. Então, o mecanismo de reação é o conjunto dessas etapas. Galera, cada uma dessas etapas acontece numa velocidade. Então, o que acontece? Aqui, ó, recoloquei aqui para gente. Eu tenho a etapa 1, tá? Eu tenho a etapa 1 e a etapa 2. Elas acontecem em velocidades diferentes. Uma eu vou chamar de etapa lenta e outra eu vou chamar de etapa rápida. Qual é a diferença? A etapa rápida acontece muito rapidamente. E a etapa lenta ela leva mais tempo para acontecer. Então pergunta, qual vai ser a mais importante no cálculo da velocidade? A lenta ou a rápida? A etapa mais importante é a etapa lenta. Por que, Eric? Imagina o seguinte, você está num carro, tá? Você está muito rápido nesse carro, você quer chegar a um determinado local. Cara, se você seguir essa velocidade sempre, rapidinho você chega. Mas vamos dizer que você está andando e do nada você encontra um trânsito. O que vai fazer você perder mais tempo? O que vai levar mais tempo? Você correr muito ou você ir parar simplesmente no trânsito? Você desligar o carro e ficar lá?
a etapa lenta. Então, todo o cálculo de velocidade é feito em cima da etapa lenta. Galera, a gente viu que a etapa lenta é a mais importante. Então, é ela que eu vou tirar a minha reação. É a partir dessa etapa lenta. E quem são os reagentes nessa etapa lenta? A e A. E qual é o coeficiente estequiométrico? 1 e 1. Então, a velocidade de reação vai ser o quê? Concentração de A elevado a 1 vezes concentração de A elevado a 1. Que isso é o quê? Velocidade vai ser a constante vezes A ao quadrado. Então, a etapa lenta que é importante. Beleza? Quando a gente fala de reação, um tópico interessante é que a gente chama de molecularidade. A molecularidade é a soma do número de mols dos coeficientes dos reagentes. Como assim, Eric? Não entendi. Eu tenho a seguinte reação aqui, beleza? Quantos mols estão participando da reação em si, no reagente? 1 mais 1, não é? 1 mais 1. Isso dá quanto? 2. Então eu falo que essa reação é uma reação bimolecular. Super tranquilo, né? Então, molecularidade é a soma do número de mols dos reagentes. Ordem de reação. Ordem de reação é a soma dos expoentes que aparecem na fórmula de velocidade. Então, eu tenho uma reação química aqui para gente. Eu estou te dando a velocidade, que é o quê? Velocidade igual a uma constante vezes a concentração do NO2 elevado ao quadrado. Galera, vamos pensar o seguinte. Qual é o expoente que aparece para mim dos reagentes? Olha, eu tenho dois reagentes, NO2 e CO, não é? Então é o seguinte, o NO2 tem que expoente? 2. Então eu falo que é uma reação de segunda ordem pro NO2. Aparece CO? Não. Por que não aparece CO? Seguinte, toda vez que eu tenho isso aqui, olha, se eu completasse CO, como não aparece, isso aqui é elevado a 0. Por que 0, Eric? Porque qualquer número elevado a 0 dá 1. E como ele não aparece, o expoente tem que ser igual a quanto? 1. Então eu falo que pro CO, a ordem de reação é 0. Eric, e qual é a ordem global dessa reação? A ordem global é a soma de todas as ordens. Ou seja, 2 mais 0, que é igual a 2. E por que isso é importante, Eric? Quando a gente vai numa indústria otimizar um processo ou preparar um equipamento, a ordem de reação é extremamente importante, porque é a partir dela que eu consigo saber o comportamento dessa reação. Então você consegue projetar equipamentos maiores, menores, ver velocidade, ver eficiência, rendimento. Então a ordem de reação é super importante quando fazemos cálculos de reatores químicos. Tranquilo? Então um exemplozinho aqui pra gente. A hidrazina é utilizada junto com alguns dos seus derivados, como combustível sólido nos ônibus espaciais. Sua formação ocorre em várias etapas. Então tá aqui, ó. Primeira etapa, segunda e terceira. Indique a opção que contém a expressão de velocidade para a reação de formação da hidrazina. Eric, eu estou vendo que eu tenho 3 etapas. Beleza. Se você tem 3 etapas, qual é a etapa mais importante? É a etapa lenta. Show! Se é a etapa lenta, como é que eu faço para calcular a velocidade dela? Olha o coeficiente do reagente da etapa lenta. Aqui, ó. 1 e 1. Então, qual é o cálculo da velocidade? Velocidade é igual a uma constante vezes concentração do reagente, NH2Cl, elevado ao quê? Ao coeficiente 1.
vezes o segundo reagente, NH3, elevado ao meu coeficiente 1. Pronto, tá aqui. Qual é a resposta? Letra A. Super tranquilo, né? Galera, então é isso. Na aula de hoje a gente viu a lei cinética da velocidade, que é como você consegue calcular a velocidade global dessa reação. Vimos também a ideia de molecularidade e ordem de reação. Lembrando que numa reação elementar, eu vou ter o quê? Velocidade igual a uma constante vezes o produto da concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente. E numa não elementar, que eu tenho várias etapas? A etapa mais importante é a etapa lenta. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!